Olá pessoal, bem-vindos ao canal Entre a Cruz e a Cultura, e hoje nós iremos fazer uma viagem, uma jornada pela jornada do Homem de Ferro, mas de forma talvez um pouco diferente. Queremos olhar essa jornada dele pela cosmovisão cristã. Será que dentro dessa história do Homem de Ferro tem algo ali que se aproveite, tem algo ali que a gente possa perceber? Se você se interessa por isso, vem com a gente nesse vídeo. Assim, e antes de continuar, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar se você gostar, assinar o sininho das notificações e subscreve. Cara, isso vai ajudar muito pra gente, principalmente que a gente é um canal novo, beleza? Então vamos nessa! Essa jornada é muito interessante pra mim porque principalmente começa com um cara que a gente nunca diria, este é o perfil de herói. Um cara arrogante, prepotente, um magnata em cima do seu império financeiro. Pior, um cara que criou esse império principalmente baseado em criação de armas. E esse início, a forma que o roteiro, eles tentam trazer o Homem de Ferro, isso é pra mim magnífico. Por quê? Porque começa logo de cara, esse cara não é perfeito. E isso é muito parecido com a cosmovisão cristã. Já que eu acho que eu já posso trazer esse detalhe. Porque a cosmovisão cristã não encara eu e você ou qualquer um como, olha, aquele cara é perfeito, aquele cara pode ser santo. Não! Dentro da cosmovisão cristã, todos nós pecamos. Todos nós somos imperfeitos. E essa é a forma que o Homem de Ferro é retratado. Na verdade, o Tony Stark é retratado. E a partir disso, começa a jornada dele. E nessa jornada, ele é jogado, mas em uma situação onde ele é preso por terroristas no Afeganistão, ele é humilhado do cativeiro dele, ele é colocado em uma situação de totalmente sem saber o que fazer. Mas é ali, fora daqueles laboratórios luxuosos, fora das suas empresas de muito dinheiro, de todo o recurso disponível, ele tem que se recriar, ele tem que começar algo. E eu chamaria este algo como o começo da redenção do Tony Stark. Cada martelada que ele dá ali no metal frio, formando a sua primeira armadura, é feita em uma situação totalmente não favorável. Isso lembra muito a forma que muitas vezes nós temos que começar. Às vezes nós não temos todos os recursos necessários, mas é uma decisão que ele faz e ele começa. Isso é muito legal. É interessante que toda aquela situação, mesmo depois que ele sai, inicia um processo na mente, no coração daquele cara. Quais são as consequências daquilo que eu tenho feito? As coisas que eu tenho feito até agora, até onde me trouxeram e o que estão fazendo. Então ele olha para a inteligência dele, para os recursos dele e ele decide, não, eu preciso usar isso não mais simplesmente para o meu bem ou para conseguir o que eu quero, mas para ajudar os outros. Esses são os primeiros passos. Isso é muito fera. Primeiramente ele percebe o quão arrogante ele estava. Tudo bem que não mudou total, mas ele é humilhado, ele decide dar um passo para frente e ele começa um processo de mudança, e principalmente dentro da cosmovisão cristã, entender que todo o processo de mudança inicia primeiramente pela pessoa. A pessoa tem que querer, a pessoa tem que entender os seus pecados, entender a sua condição falha, a sua condição imperfeita e iniciar os passos. Quer dizer que amanhã a pessoa já vai estar pronta, perfeita? Não, com certeza não, da mesma forma que o Tony Stark não foi. Continuando, ele vai ser confrontado com as consequências do poder que ele tem. Como o que ele faz afeta as pessoas em volta, afeta a sociedade, afeta tudo que está em volta dele. É interessante que é jogado principalmente no filme Homem de Ferro 2, onde ele percebe que as armaduras, tudo, se cair nas mãos erradas, pode dar algo muito feio. E ele começa um confronto, mas é um confronto interno, é um dilema que ele passa. E isso vai sendo desenvolvido, mas o processo é bem interessante da construção, porque depois disso você vai para o filme Vingadores, onde ele é alguém que tenta fazer o bem, que tenta usar as coisas que tem, mas ainda a arrogância tá lá. E não muda tão fácil, né? Mas é interessante que é o primeiro ato de um cara que antes não estava preocupado com ninguém, ele agora dá um passo à possibilidade de sacrifício. Na cena onde ele decide levar a ogiva nuclear e se sacrificar pelo bem daquela cidade, é bem significativo, é bem simbólico. Poderia dizer aqui que tem um simbolismo de
Cristo, sim, mas eu quero pegar outro ponto aqui. É interessante que esse sacrifício dele ainda é bem diferente do que vai haver lá no final, em Vingadores Ultimato, porque aqui ele se sacrifica pela cidade, mas ele olha pra si mesmo, ok, eu não tenho nada a perder, porque ele não tem nada realmente ao que se ligar. E isso faz uma diferença muito grande, a gente vai falar mais sobre isso depois. Nós começamos a perceber os dilemas éticos que ele passa. Vamos pra Guerra Civil e agora o dilema dele é confrontado pelo ainda decorrente ao poder que ele tem nas mãos e ao que os heróis têm nas mãos. Ele é confrontado, ok, eu posso tomar as decisões, e ao mesmo tempo isso é uma mescla de medo, uma tendência do ser humano, e ele cai para essa tendência aonde eu preciso da responsabilidade dos meus atos para outra pessoa. Se não aceitamos limitações, somos desgarrados, não somos melhores do que os vilões. Tony, se não conseguir salvar alguém, não pode desistir. Quem está desistindo? Estaremos se não nos responsabilizarmos pelas nossas ações. Esse documento só transfere a culpa. Isso é muito engraçado porque nós constantemente, caímos nisso. Quantas vezes nós temos medo de tomar a rédea da nossa vida e assumir a nossa responsabilidade, e muitas vezes se torna mais fácil dar responsabilidade para o outro ou confiar que o outro vai fazer e confiar que o governo vai nos ajudar a confiar, porque no momento que der um bizu, no momento que der errado, a gente vai poder falar, ó, tá vendo? O erro não é meu. A responsabilidade eu passei para outro, a responsabilidade é do outro, a responsabilidade é do governo. Mas na cosmovisão cristã, a responsabilidade é pessoal, é individual. E isso tem que ficar muito claro. E é muito interessante que o Homem de Ferro confronta com isso aqui e ele não entende. E ele escolhe. Beleza, existem boas intenções ali, eu não nego isso, mas não é de boas intenções, é de fato. A responsabilidade é minha, é sua, é dele. E passar para a mão de outro sempre dá problema. E ele agora entra em confronto, ele e o Capitão América, por ele decidir passar a responsabilidade, enquanto o Capitão América entender que a responsabilidade é individual, é dele. Agora no filme Vingadores Guerra Infinita é apresentado um detalhe que... Lembra que eu te disse que no primeiro filme Vingadores ele se propõe a fazer um sacrifício, mas esse sacrifício é meio que, ok, eu sou o cara que não tenho nada a perder, então é melhor eu me sacrificar pelos outros. Mas nesse caso aqui, começa a mudar, sabe por quê? Ele percebe que ele quer ser pai, ele ainda não sabe, mas que futuramente ele vai ser pai, e agora ele é casado, e ele agora ama alguém, e ele tem uma ligação muito mais além de uma ligação social. E nesse processo vai jogar para o sacrifício que ele fará lá na frente. Nesse meio tempo ele criou a relação dele com o Peter Parker, do Tom Holland, onde ele tem uma relação de pai e filho. Se morrido hoje, hein? Ia ser outra história, não é? Porque a culpa ia ser sua. E se você morresse? Eu não quero morrer. Eu não quero morrer, senhor. Por favor, eu não quero morrer. A culpa ia ser minha. Deixa de ser uma luta simplesmente porque ele tem que fazer, porque ele tem um poder, e agora ele começa a lutar por alguém que ele ama, por pessoas que ele ama. Isso muda completamente. A forma que ele pensa nos sacrifícios é totalmente diferente agora. E esse processo de um cara arrogante para um cara que começa a entender a redenção, que começa a ter o conflito da responsabilidade e agora entra na questão por quem eu luto, isso faz parte da cosmovisão cristã. Porque a cosmovisão cristã te chama a responsabilidade, mas chama também a algo de qual o seu objetivo, qual o seu propósito, por quem você luta, por que você luta. Quando você entende a proposta de uma cosmovisão cristã, você entende que a sua luta vai além de simplesmente coisas sociais. Sim, você quer ajudar o próximo, sim, você quer extinguir a miséria, sim, você quer fazer várias coisas do tipo, e é positivo, nada contra, ao contrário, façamos. Mas a sua luta passa a ser por algo maior, por algo eterno. E isso faz diferença pra gente. O Tony Stark entendeu um ponto a mais: lutar por quem ama. O cristianismo te chama a lutar pelo que é eterno. Mas não vou exigir muito agora não. É o processo. Nesse processo existem desafios, dilemas, e que ele tem que lutar. E que ele tem que enfrentar, ele tem que encarar. Porque isso reflete muito ao que nós, como seres humanos, como pessoas, a gente constantemente tem que fazer. Achar que a nossa vida vai ser uma coisa linha, reta, plena e tudo, não vai ser assim.
A gente vai ter altos e baixos, vai ter dia que a gente acorda mal, tem dias que a gente acorda bem, tem dias que a gente tem dilemas incríveis. E essa é uma das coisas interessantes sobre personagens como o Homem de Ferro. É porque eles têm conflitos de alma. E esses conflitos de alma, independente que o Homem de Ferro é um magnata rico pra caramba e eu não sou, mas mesmo que eu não sou, eu me identifico com esse cara, não porque ele é rico e eu não sou, ou porque ele é rico e eu sou, quem sabe, mas porque ele tem conflitos de alma, conflitos que eu também tenho, talvez em proporções ou em situações diferentes, mas eu tenho conflitos de almas e ele também tem. E esses conflitos, que eu acho que é muito interessante a forma que foi construído, porque nos faz nos apegar, nos faz nos reconhecer nessa jornada. Que aí eu pergunto, cara, quantas vezes você se achou que você estava por cima da carne seca, como a gente diz lá na minha terra, quando você se achou que você estava o maioral e muitas vezes você é derrubado e você não sabe de onde sair. Você já passou por isso? Mas que você decide andar, cara, é a mesma jornada do Homem de Ferro. São coisas que você tem que passar, que eu tenho que passar, se a gente quiser ter essa jornada do herói. E no cristianismo nós somos convidados a isso, a essa jornada de reconhecer quem somos, reconhecer que precisamos de ajuda, decidir mudar e começar a andar. Decidir que nós lutamos não por nós mesmos, mas por outras pessoas, e depois disso perceber que ainda essa luta ainda se torna parcial, que aí a gente vai para o sacrifício final do Homem de Ferro, o sacrifício de Vingadores Ultimato, onde ele, mesmo tendo uma filha, ele tendo pelo que lutar, ele entende o sacrificar. Sim, eu posso fazer um paralelo com o sacrifício de Jesus, mas é saber que o propósito dele foi cumprido. O Homem de Ferro. Aí eu pergunto pra você, você sabe pelo que você luta? Você tem pelo que lutar? Você tem pelo que sacrificar? Pelo que é que você tem corrido atrás? Pelo que é que o seu coração bate forte? O Homem de Ferro encontrou, tendo uma filha, tendo uma esposa, tendo amigos. Essa jornada, cara, pra mim é muito fera. A gente pode ver vários fragmentos da cosmovisão cristã, porque a cosmovisão cristã realmente nos chama a ser heróis da nossa história. Heróis como o Homem de Ferro, que muitas vezes sim faz coisas erradas, sim faz muita besteira, sim acha que é alguma coisa, mas como o Homem de Ferro, heróis que talvez nos é permitido cair de cara no chão e se reerguer, andar, compreender, amadurecer, conhecer-se mais e criar-se propósito para fazer as coisas, criar propósito para o qual se sacrificar. Para mim, por isso, essa jornada do Homem de Ferro é tão legal. E fala muito comigo. Eu me pergunto, até onde eu estou disposto a sacrificar? E se estou disposto a sacrificar, pelo quê? Qual o propósito disso? Eu só posso dizer uma coisa, eu tenho encontrado isso, não em mim mesmo, mas em entender um Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não se usurpou ser igual a Deus, mas se sacrificou por nós. Para mim essa história é impactante, é o principal herói da nossa fé. E por isso, cara, porque ele se sacrificou por nós, eu gostaria de me sacrificar por ele, de lutar, de batalhar por ele. E por isso que aqui estou. Beleza? Então essa foi a nossa jornada do Homem de Ferro a partir de uma cosmovisão cristã. Se você gostou desse tipo de vídeo, dá um like, não esquece de compartilhar, de se inscrever no canal, apertar o sininho, compartilhar com quem você gosta e para acompanhar, porque a gente vai ter mais outros personagens, já está na ilha de produção, o personagem Darth Vader, analisado pela cosmovisão cristã, de outras histórias e por aí vai. Se você gosta disso, e ficar aqui com a gente para as próximas, beleza? Um abraço, valeu galera!